anunciei no início do programa a presença do Dárcio Abud, ele que é gerente administrativo do SAMU aqui na cidade de Divinópolis e também região, porque o SAMU compõe outros municípios, e tem também a presença do Cleverson Humberto, gerente assistencial da UPA. Bom dia, Dárcio, primeiramente, seja bem-vindo. Bom dia a vocês que estão aqui, que fazem o programa. Bom dia a todos os cidadãos da região e de Divinópolis principalmente. Cleverson, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, nós que agradecemos. Bom dia a todos, a todas, e obrigado por vocês pelo convite de estarmos aqui. Vou começar então com o Dárcio. Dárcio, para fazer esse balanço, a gente sempre faz esse balanço, vai chegando fim de ano. Desse ano de 2024, eu gostaria que você fizesse esse balanço assim, das atividades feitas pelo SAMU em Divinópolis e as cidades que o SAMU compõe. Bem, nós continuamos atendendo com presteza, com segurança, 65 municípios, sendo 53 aqui da região centro-oeste e 12 da microcentral de Betim, né? Esse atendimento lá na região de Betim, nas 12 cidades, começou em 1º de outubro de 2022 e continua com atendimento excepcional que a gente tem feito lá, com a cooperação, evidentemente, de todos os prefeitos, todos os secretários de saúde, que nos apoiam sempre nesses empreendimentos diários aí do atendimento, né? A gente continua num nível elevado, né, de atendimento, de muitas ligações, né, de muitas expedições de ambulância diariamente, fazendo transferências interhospitalares e continuando outras políticas que foram implementadas ao longo dos anos, desde o nosso início lá em 2017. Evidentemente que esse ano a gente destaca algumas ações, a gente tem tido uma parceria excepcional com o governo do estado, com a Secretaria de Estado da Saúde e também com o Ministério da Saúde. A gente vem desde o início de 2023, meados de 2023, tentando implementar parcerias e agora conseguimos 2 parcerias principais com o Ministério da Saúde que vêm nos beneficiar. Mas, além desses convênios, desses atendimentos e algumas ações específicas de políticas que são implementadas a pedido dos prefeitos, a pedido dos secretários e da necessidade do atendimento, né? Principalmente acelerando a condução do paciente, traumático ou não, para as portas hospitalares. No Ministério da Saúde nós estamos concluindo 2 convênios, um deles para que a gente divulgue nossas ações, nossos sucessos, graças a Deus que são reconhecidos a nível nacional, do que as nossas práticas diárias na nossa função de atendimento do SAMU e na nossa gestão principalmente. O outro convênio é a implantação do Centro de Especialidades Médicas, que estamos praticamente finalizando, né? Que acontecerá em Divinópolis para atendimento das 53 cidades da região centro-oeste. Mas o grande feito que a gente destaca é que a nossa frota foi renovada na grande maioria. Nós já recebemos 29 ambulâncias, estamos recebendo mais 2 ambulâncias, que renovam aquela frota inicial de 31 ambulâncias, quando da nossa implantação lá em 2016 e no início das atividades em 2017. Isso veio nos beneficiar enormemente no nosso custeio, né, o custeio da frota, tão bem conduzida pelo nosso coordenador, o Arthur Medeiros, né, mas que vem nos beneficiar e melhorar, né, o conforto e principalmente diminuir nossos custos. Então, de um modo geral, são esses destaques que eu faço. Em relação a como que você avalia a atuação do SAMU, principalmente em acidentes? Neste ano de 2024 foram vários acidentes, não só em Divinópolis, mas também em outros municípios. A atuação do SAMU é presente ali, prestando um bom atendimento e com apoio também do Corpo de Bombeiros, porque teve acidentes que o carro pegou fogo, então teve esse apoio. Como que você avalia? Nós temos um convênio com o Corpo de Bombeiros, com o 10º Batalhão, que ele está vigente desde 2016. Desde o primeiro dia de atendimento, os bombeiros, o 193 é atendido dentro da nossa central de regulação em Divinópolis. Então essa parceria ela é muito benéfica, né? Temos um apoio muito constante,
temos inclusive bases conjuntas com o Corpo de Bombeiro e vamos implementar outras bases conjuntas. E a gente, de minha parte, eu desejo muito que a gente, inclusive, caminhe para uma tripulação conjunta em algumas unidades. Bombeiro junto com os nossos profissionais que vão atender melhor ainda do que é feito. Então, veja bem, vou dar um exemplo. Aquele desastre que houve com a torcida do Corinthians, do retorno do ônibus para São Paulo, né? Nós tivemos um atendimento muito efetivo, né? Chegamos lá, acho que foram 6 ou 7 ambulâncias, né? Se não me engano, foram destacadas. Chegamos nos primeiros minutos, né? E assim outros. E lembrando que nós estamos também tripulando as aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas em Belo Horizonte, né? Que a gente faz já há 4 anos praticamente, e que isso também vem facilitar esses atendimentos mais graves, principalmente aqueles de estrada. Então, funciona perfeitamente a nossa central de regulação nesses casos. A ação ela é imediata, né? E havendo necessidade de acionar qualquer tipo de apoio, quer seja aqueles atendimentos que são feitos pelas autoestradas, pelas concessionárias de estrada, quer seja de bombeiro, o acionamento de outras necessidades que existem. Agora minha pergunta vai para o Cleverson Humberto, ele que é gerente assistencial da UPA. Cleverson, a gente tem percebido que no ano de 2024, demandas voltadas à UPA melhorou assim, digamos que 100%. Porque a gente, no jornalismo mesmo, na redação, a gente recebia muita reclamação em relação à UPA. Claro que existe ainda, né, melhorias que devem ser feitas na saúde, é o tempo inteiro que tem que ter essas melhorias, mas fazendo uma comparação assim, de demandas que a gente recebia e demandas do ano de 2024, se melhorou o atendimento em relação aí às demandas que a gente recebia no jornalismo com o atendimento da UPA. Eu gostaria que você fizesse também esse balanço de melhorias na UPA. O que é que vocês que estão lá perceberam de melhorias assim? Bom dia novamente, Carla. É um prazer para nós falarmos sobre aquilo que a gente tem construído, principalmente em situações exitosas que têm acontecido dentro da UPA Padre Roberto. Nós fomos chamados, eu e o Darcio, no mês de maio deste ano, para fazermos um levantamento, principalmente daquilo que existia dentro da UPA, questão de atendimento, materiais de consumos, corpo clínico, corpo de assistencial. Com isso, nós fizemos por 2 meses um levantamento para nós fazermos um enfrentamento e aceitarmos esse desafio. Então, desde o dia 16 de julho, né, de 2024, nós estamos com a gestão do Cisurge-Oeste, através do nosso presidente, o Chumbinho, e do nosso diretor, né, nosso diretor executivo, que é o José Márcio, e conseguimos fazer um levantamento, primeiro, antes de entrar, do que poderia ser feito para minimizar o sofrimento das pessoas que precisam. Eu tenho muita satisfação em dizer que eu faço parte do Cisurge-Oeste há 8 anos, né, tanto na parte da assistência quanto administrativa, e eu tenho a certeza que ali trabalham pessoas que têm um diferencial, que chama-se humanização. Então, nós pensamos no pessoal. Eu não tenho nenhum enfrentamento diário de quanto eu posso produzir por dinheiro, quanto que eu posso produzir para que eu não deixe de fazer um atendimento. Pelo contrário, nós fizemos algum investimento para que a população receba de volta aquilo que ela sempre mereceu e merece, que é uma saúde coesa, com uma atenção especializada, com um direcionamento para o seu tratamento definitivo, e nós temos alcançado assim, muito sucesso com relação a isso. Os nossos números são algo assim, extraordinários. Só para você ter uma ideia, ontem nós fizemos 450 atendimentos em 12 horas. E isso é uma coisa assim que nenhuma porta hoje em Divinópolis eu conheço que tem esse número. Seja recorde, né? Ontem foi assim, né? Até como estava conversando com a Márcia, nós passamos para... Falei, Márcia, ontem realmente foi um dia muito atípico. E você não vê mais aquela brigas que existiam por demora, por demanda. Demora sim, né? Porque eu tenho hoje... haviam 2 médicos fazendo atendimento, hoje nós temos 4. O corpo de enfermagem hoje nós quase dobramos. O número de leito para maiores conforto praticamente foi dobrado. Isso não é nada, não é mágica, não é varinha de condão, não, é trabalho.
Nós vivemos a UPA, hoje o SISUJ vive a UPA literalmente 24 horas. Então, hoje, com inovações que nós colocamos, troca de materiais, recuperação de materiais, eu consigo assistir o paciente. Tem situações que fogem do controle e vão fugir do controle, mas não depende do SISUJ ou muito menos da UPA Padre Roberto. São situações de vagas, regulação de vagas, que a gente não consegue dar a tratativa final para esse paciente. Mas a gente tem lutado dia e noite para que principalmente o acolhimento e a humanização seja mantida firmemente ali dentro. Em relação a gente percebe que em um determinado momento o atendimento que era mais assim pedido, que a gente recebia muito assim de demanda, era de crianças precisando de atendimento de pediatras, né? Teve esse momento assim meio conturbado na UPA. Hoje em dia, qual que é o atendimento assim que é mais solicitado lá na UPA? E eu gostaria que você relembrasse também do caso do bebê engasgado, que teve esse fato também que vocês conseguiram salvar. Vocês salvando vidas ali o tempo inteiro. Foi ele? Foi eu. E foi você, então conta essa experiência pra gente, Cleves. Conto sim, mas primeiramente eu não posso deixar de falar das novas experiências que estamos implantando na UPA Padre Roberto. Hoje nós implantamos lá o sistema da telemedicina em pediatria. Que funciona 12 horas, 7 dias por semana, com 2 pediatras de plantão. Essas telemedicinas funcionam da seguinte forma: as crianças, né, que são classificadas primeiramente pelos enfermeiros como azul e verde, que são prioridades menores, que são coisas que não trazem agravo, mas necessitam de um atendimento médico. São oferecidos para os pais a teleconsulta, oferecido, não obrigado. Então, hoje, um médico com QRE, um pediatra, eles, do outro lado da tela, né, faz a consulta virtual com a criança, com o acompanhante e com o enfermeiro, passando todas as informações e dados. Só para você ter uma ideia, neste período que nós começamos lá com a telemedicina, que foi em agosto, no final de agosto, até ontem foram 612 crianças atendidas. E sempre depois do atendimento tem uma pesquisa de satisfação e nós temos 98% de satisfação. Por quê? Porque tem resolutividade. Às vezes, principalmente, vamos colocar há 2 meses atrás, que estava uma incidência muito forte de doenças respiratórias, por causa de temperatura, essas questões sazonais mesmo. A gente estava com um volume muito grande, então o tempo de espera, às vezes, para nós hoje é grande, de 1 hora, e antes passava de 3, 4 horas. Só que a gente não detesta, principalmente, falar do que existia antes. Eu posso falar do que existe hoje e que nós podemos melhorar hoje. Existia uma demora grande, uma demanda grande. Hoje a gente consegue, principalmente com esses mecanismos, fazer que o atendimento seja agilizado e com resolutividade. Hoje eu tenho os meus exames realizados em no máximo 2 horas, sempre priorizando os casos que tenham mais urgência, porque dentro da unidade de urgência você precisa tratar a urgência, né? A equidade sempre precisa manter-se para que nós demos aquilo que a pessoa necessita, certo? E vou falar então um dia a respeito, e foi até uma situação um pouco, não foi engraçada porque poderia ter um desfecho muito ruim, mas eu não iria na UPA aquele dia. Mas eu sempre passo, igual hoje, mesmo vindo aqui, eu gosto de dar uma passadinha, não é para fiscalizar nem nada, mas é o SISUJ, nós gostamos de ver o que está acontecendo. Antes que as coisas possam sair do controle, a gente está principalmente para ser aquela pessoa que vai estar presente, que as pessoas possam confiar. Eu passei a UPA, peguei uma xícara de café, que não pode, né? Mas eu fui na recepção, estava bem vazio, eu tinha acabado de sentar, não tinha ninguém. Era 15 para 7 da manhã. Na hora que eu olhei assim, eu já vi uma mãe correndo com um embrulhozinho, eu nem tinha visto que era criança. Aí eu já levantei, porque pela perceptividade eu vi que era uma criança. Quando eu virei, ela estava cianótica, né? Que é quando perde-se a respiração, na maioria dos casos do bebê engasgo, né? Por líquido, que era o caso desse bebê. Então, prontamente, através aí dos treinamentos que é oferecido aí pelo Núcleo de Educação Permanente do SISUJ, inclusive, quem quiser fazer pode entrar em contato, que a gente passa para toda a população. Nós fizemos, né? Eu fiz a manobra e assim, logo na segunda manobra que eu apliquei, ele voltou. Então assim, as pessoas falam, nossa, mas você não correu nada. Não é que é uma coisa normal, mas é uma coisa que eu faço com naturalidade. Porque eu fui treinado para isso, né? Então assim, no lugar certo, na hora certa, a criança recebeu alta poucos minutos depois e chegou
a engasgar mais 2 vezes. E foi engraçado que 2 noites seguidas, o pai da criança me ligou em desespero e eu já sabendo que era engasgo, pela forma que ele estava falando. Eu no outro telefone já conversando com a unidade da USA, né? Unidade de Suporte Avançado, já fazendo atendimento. Quando chegou, ele já tinha conseguido desengasgar. Qual que é a importância dos treinamentos, né? Para que tudo saia certinho e com um resultado positivo? A importância é a maior possível. Por quê? Hoje, quando você pensa que nós temos 3 unidades, mas as que vêm para Divinópolis para dar suporte, principalmente em dias de maiores movimentos, você pensa que você tem 3 unidades para uma população estimada em 300 mil pessoas, que é a região que nós atendemos aqui da Oeste. Se eu tenho, por exemplo, uma queixa de uma dor abdominal lá no bairro Caraí, e uma parada cardiorrespiratória lá no Copacabana, infelizmente nós não temos como um teletransporte, que essa ambulância apareça lá. Então hoje o Dácio até acredito que vai falar dos números que nós atendemos, a dispensação de ambulâncias, você vai ver que é algo muito grande. Então sempre as ambulâncias, na maioria das vezes, estão empenhadas. O treinamento faz com que a pessoa que esteja no local faça o primeiro atendimento de urgência, no caso, o primeiro socorro, até que o serviço especializado chegue no local. Isso aumenta demais o tempo de sobrevida e, principalmente, aquele linear entre a morte e a vida da pessoa. Dácio, vamos falar então desses números de atendimento? Mas antes eu queria destacar o que é mais importante que aconteceu na UPA. Primeiro, responsabilidade da gestão. Segundo, que nós atacamos todos os problemas ao mesmo tempo, desde lá de dia 15, 10 de julho, mais ou menos, desse ano. Terceiro lugar, a presença da gestão lá, no mínimo 16 horas por dia. Aí eu estou falando dos 3 que estão à frente lá, o Zé Márcio, né, na parte administrativa e financeira, o Cleves na parte assistencial e o Dr. Marco Antônio como responsável e diretor clínico lá da UPA. Esses 3 estão lá diariamente, não importa o dia, no mínimo 16 horas por dia. Se eles não estão, nós já conseguimos capacitar a maioria das pessoas, que a maioria delas são as mesmas que estavam trabalhando lá antes, para mudar o seu estilo de ação, a sua ação efetiva, né? E fizemos treinamentos e demos uma nova vida às pessoas que lá trabalham. Então isso foi o mais importante que aconteceu na UPA. E nós também atacamos desde o problema da limpeza, como alimentação, como qualquer outra ação administrativa e técnica, né? Regularizamos as situações que existiam antes de relação com os fornecedores, melhoramos todos os aspectos, né? Manutenção de equipamento, manutenção de ambulâncias, tanto é que hoje os pacientes permanecem bem menos tempo lá dentro da UPA, porque nós conseguimos também fazer com que os pacientes chegassem nas portas hospitalares, não só de Divinópolis, mas de toda a região. Então essa ação foi muito efetiva e contribuiu muito para essa mudança realmente lá da situação, né? Só falando um pouco, serviços que não existiam, por exemplo, ultrassom à beira de leito, né? O FESH dentro da sala de emergência, a fisioterapia respiratória e motora, que é algo que poucas unidades de UPAs tem no Brasil, dá uma tranquilidade muito grande para nós profissionais, porque hoje, por exemplo, uma transferência de um paciente em uma UTI, ele sai muito mais preparado para chegar ao seu local de destino, principalmente porque tem profissionais especialistas que tomam conta, literalmente, da função necessária para a vida desse paciente. E outra coisa, só te cortando, vou aproveitar, porque vamos fazer a propaganda positiva, né? Eu recebo diariamente, o Cleves, todos nós recebemos aqui no aplicativo, o quadro dos médicos que vão compor os plantões de diurno e noturno, né? E até hoje, nenhum dia faltou um profissional lá nos plantões. E nós recuperamos também o número de médicos necessários, e estão além do necessário, escalados para trabalhar lá. Então, essa presença dos médicos, que é quem a gente agradece, né, enormemente, que contribui além das pessoas que trabalham lá, os técnicos que trabalham com a gente, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros do administrativo, né, que isso mudou, né, realmente a velocidade do atendimento lá dentro.
Eu gostaria que vocês explicassem a questão de vagas, né? Muita gente liga pra gente procurando vagas, que não consegue vagas em hospital. Como que funciona essa questão de vagas, só para o pessoal entender? Porque a gente gostaria muito de conseguir vaga para todo mundo, mas como que funciona em relação às dificuldades de se conseguir vagas para hospitais? Essa é uma situação muito delicada, porque a UPA leva literalmente uma culpa que não é dela. A UPA 24 horas, o próprio nome já diz, né? O paciente deveria chegar, fazer sua estabilização em 24 horas e seguir para um local definitivo do seu tratamento. Hoje existe no estado de Minas Gerais o SUSFácil, que faz a regulação do paciente. Então, todos os pacientes hoje na UPA que têm o prognóstico de internação hospitalar, eles são cadastrados nesse sistema de SUSFácil, que ele é organizado e regulado pelo estado de Minas Gerais. Então, nós temos a macro-região de Divinópolis, onde que eles ficam 24 horas procurando leito para a necessidade específica de cada paciente. E, infelizmente, a demanda é muito grande. Nós não temos leito para que se faça a cobertura e a regulação e a transferência de todos os pacientes, né? Enquanto, assim, como UPA, nós vamos dando todos os suportes possíveis para o paciente. Todos os pacientes, eles começam e iniciam o tratamento dentro das possibilidades que são de cada especificidade do paciente. E a demora maior realmente é essa, é a regulação do Estado para que seja absorvida essas demandas, sejam elas clínicas, pediátricas, ortopédicas, cirúrgicas. Infelizmente, o paciente fica aguardando, mas tem sempre a retaguarda e o atendimento 24 horas dos profissionais da UPA. O que significa para você, Odácio, atendimento, né, número de atendimentos aqui na cidade de Divinópolis e nos outros municípios, considerando os medicamentos também que estão dentro da ambulância, porque são vários medicamentos eficazes para aquele momento ali do atendimento primário, né, digamos assim. Sim. Eu vou pedir o Cleves depois complemente com os medicamentos, que ele tem mais especialidade que eu. Na verdade, é o seguinte, os dados desse ano, né, na região nossa, os 65 municípios, a gente recebe diariamente entre 800 e 1.000 ligações, né? Dessas ligações, 290 atendimentos resultam em você enviar a ambulância, né? Desses 290 atendimentos, nós fizemos em torno de 10 a 11%, que são 28 transferências interhospitalares. Ou seja, a gente pega o paciente de urgência, que esteja no hospital ou numa UPA, e leva para outra unidade hospitalar. E fizemos 270 atendimentos pré-hospitalar, em média por dia, nesse ano. Desses totais, em Divinópolis, fizemos 45 atendimentos em média por dia, com as 3 ambulâncias que a gente tem aqui, que atende não só o município, mas as cidades circunvizinhas também, se necessário for. E fizemos 4 transferências por dia de pacientes que estavam aqui em hospital de Divinópolis ou vieram de fora para Divinópolis com as ambulâncias daqui de Divinópolis. Ressaltando que, em torno de 70% dos atendimentos são causas clínicas. Somente 10, 11 desses atendimentos diários se tornam são causas traumáticas, né? E muito importante é o seguinte, voltando àquela questão anterior, que nós somos o SAMU, a nossa central de regulação é um observador constante, diuturno, da situação que existe na região, né? Não só quanto ao problema da falta de vagas hospitalares, mas também com a situação que existe das necessidades de internação ou não. Então, nós temos o Conselho Técnico do Secretário de Saúde, que compõe um dos órgãos do SISUJ Oeste para regular essas situações. Então, são reuniões que acontecem e são trocados com a Secretaria de Estado de Saúde, com a Superintendência Regional de Saúde, essas situações que são levadas aos comitês para uma ação imediata. E tudo isso que a gente fala, sempre o Ministério Público nos acompanha e nos apoia efetivamente. Para finalizar, o que Divinópolis e os outros municípios podem esperar do SAMU e da UPA para 2025? Muito trabalho, né, chefe? Depois ele complementa. Veja bem, a nossa situação
de total ânimo, né, com planos novos. Evidentemente, eu citei anteriormente a implantação do Centro de Especialidades, esses 2 convênios que a gente assina com o Ministério da Saúde para divulgação no Brasil todo das nossas experiências, né? A renovação de frota nos dá novo ânimo, né? E a gente está aí para novos desafios, se necessário for. Evidentemente que nós precisamos, e eu tenho lutado muito para que a gente consiga recursos para nós capacitarmos nossa administração, renovarmos nossa capacidade administrativa, nossos controles, nossos sistemas, para que a gente nos modernize mais ainda. E nesse sentido o Zé Márcio tem agido celeremente, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir um destaque maior das nossas ações, diminuindo o tempo-resposta, que aliás é um fator que nos qualifica junto à Secretaria de Estado da Saúde, no contrato que a gente tem. Pra você ter ideia, hoje, menos de 2 minutos, a entrada da ligação até chegar no médico é em torno de 1,5 minutos. Para que a ambulância seja acionada, e ela é acionada pelo médico, se necessário for, logo que ele atende a ligação, né, leva em torno de 17 minutos, em média, na região toda, para chegar ao local de atendimento. E o tempo total nosso hoje, para que, desde a entrada da ligação até a chegada ao local do atendimento, é menos de 30 minutos. Então, essa média é uma média um pouco alta em relação ao ideal, né? Mas é excepcional em relação à necessidade que ocorre. Quer acrescentar alguma coisa, Cleverson? Vou falar somente da questão da medicação, que acho que é muito importante. Hoje, dentro das nossas unidades de suporte avançado, temos uma medicação específica para pacientes que tenham problemas cardíacos. Não vou partir ao ponto específico de técnicas, mas só para as pessoas terem ideia que hoje, dentro de uma janela do infarto agudo do miocárdio, e há necessidade de usar essa medicação, não importa cor, classe, credo, crença, existe a necessidade. Hoje essa medicação ela é R$8.000 e ela é disponível para a população que tem essa necessidade. E mais de 40 medicações hoje estão dentro das nossas unidades. Então, assim, efetivamente a gente consegue fazer um atendimento para principalmente manter o tempo de sobrevida dos nossos pacientes. E espero para 2025, né, muita paz, saúde e muito trabalho, porque nós gostamos de desafios. Eu sei que dentro ali da UPA haverão muitos mesmo, cada dia mais capacitar para que isso seja exitoso para a população e realmente, sem demagogia, não tenho vergonha de falar isso, nem pretensionismo. É fazer com que realmente ali mude aquela, nossa, eu vou para a UPA? Não, nossa, eu preciso ir lá na UPA. É que as pessoas sintam prazer em ter um bom atendimento dentro da nossa unidade. Ok, muito obrigada. Agradeço a presença de vocês e que 2025, tendo as novidades, pode vir. Pode falar do Queria aplicativo? complementar e despedir. Pode. Tá? Nós, nesse final de ano, dia 31 para dia 1º, vamos mudar a operadora que nos oferece o tridígito 192 e 193. Né? E vamos contratar uma nova fornecedora do sinal e queria melhorando, né, o atendimento e a cobertura que existe em todos os 65 municípios. Porém, nós estamos lançando e vamos fazer uma divulgação ampla do Ligue 192 VoIP, que é um aplicativo que a pessoa hoje já pode baixar, se cadastrar, né, que ele melhora o atendimento de um modo geral, onde nós não temos uma cobertura de antenas de celular. Então, esse é uma novidade muito importante. Espero que a população já baixe esse aplicativo, Ligue 192 VoIP, né, para que melhore o atendimento e a pressa. Então, eu trago aqui em nome do prefeito Chumbinho, que é o presidente do Cisurge, do Zé Márcio, que não pôde estar aqui hoje, um cumprimento a todos, que tenham um feliz 2025 e que ligue para a gente quando necessário. Estamos prontos. E saúde sempre. Ok, tá. Então, muito obrigada, agradecer. E perdeu algum detalhe dessa entrevista, principalmente essa questão do aplicativo, já vai ter um texto bem bacana detalhando sobre o aplicativo, todas as informações repassadas pelo Cleverson e também pelo Dácio Abud. Já essa entrevista na íntegra no portal mpa.com.br.